Tudo bom, E Siri? aí, meu E irmão, aí, tranquilo, cara? cara? Tudo bem, meu irmão. Pô, obrigado, cara, por você ter aceitado ir nessa correria, né? Em É, meio ao impeachment, pô, você não, tirar esse prazer. tempinho aí para investir um pouquinho no seu tempo aqui para trocar essa ideia, só Prazer, tenho que te prazer, meu caro. agradecer. Desculpa o atraso, mas Show de bola. bicho pegando aqui várias coisas, recebi um telefonema logo antes, e aí tentei correr o máximo possível, mas estou na área. Tamo aí. Tamo junto. Pô, irmão, obrigado. Cara, então, antes de começar aqui essa trocação de ideia, né? Porque tem muitas perguntas aqui para você, enfim, mas só para a galera que está chegando, esse aqui é o Siri na Live, quem está chegando a partir de você, né? Esse é o Siri na Live, a gente está fazendo isso desde o meado de março, né? Logo ali o comecinho da pandemia, para justamente, de alguma forma, conversar sobre todos os temas, porque a gente percebeu que essa pandemia está rompendo, né? Com diversos dogmas, conceitos que nós tínhamos, até mesmo para a gente acabar, a partir daqui, né, nesse pós-pandemia, a gente se tornar cada vez melhor, porque precisamos disso, né? Então, esse é um pouco do Siri na Live para justamente, porque na rotina, né, antes da pandemia, a gente sabia que estava ali, as desigualdades Exatamente. estavam ali, só que a gente não refletia, né? E a partir de agora a gente está pegando esse tempo aqui, enfim, né? Essas lives para falar de diversos temas para a gente escutar e refletir um pouquinho para tentar colocar na nossa vida, no dia a dia, a Maravilha, partir de Siri. então. Então, esse é um pouquinho de Siri na Que Live. isso, cara, Obrigado mais uma vez, prazer, meu irmão. bacana, muito bacana a iniciativa. É isso. E agradecer aí também, tem uma galera bacana, super amiga que está participando também, a Marcele, o Gui, que está aqui também com a gente. E eu acho que está com um É. pouquinho de delay que falaram aqui, eu não sei se sou eu ou você, aí eu fiquei na dúvida, mas eu te ouço muito bem. Eu acho que sou Mas eu, está cara. tranquilo, para mim está de boa. Então, não sei, vou tentar colocar. É, então show de bola, vamos lá. O pessoal, qualquer coisa, me fala aqui no WhatsApp. Mas, enfim, meu irmão, então, antes de a gente começar as perguntas aqui e te apresentar, né? Eu vou sempre olhar para cá, porque aqui está o computador e Tá tem umas bom. perguntas aqui. Então, só para não passar como mal educado, né? Tipo, não estou te dando atenção, é porque justamente minhas colinhas estão aqui. Então, ó, Renan Ferreirinha é deputado estadual pelo Rio de Janeiro, ativista pela educação, cofundador do Mapa Educação e Movimento Acredito. Formado em Economia e Ciência Política em Harvard, tem 26 anos. Esse é um pouco do Siri apresentando o Ferreirinha. Se for isso mesmo, se apresenta aí também para a galera da Maravilha, tua obrigado, forma. Siri. Então, eu sou um carioca da Clara, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Você é um carioca da Gema, de Campo Grande, tem alguns amigos de Campo Grande, né? Mas sou da Clara, da região metropolitana, nasci e criado em São Gonçalo. Estudei em escola pública, minha mãe é professora, minhas tias são professoras, e tive minha vida completamente transformada pela educação, né? Literalmente. E a partir disso, eu comecei a poder considerar voar para além do que tentavam me impor, né? E eu acabei ouvindo sobre a possibilidade de estudar fora. Foi quando eu ouvi sobre esse processo seletivo, de tentar estudar fora, mas eu pensava que só ia estudar fora quem tinha grana. Minha família é uma família de classe média baixa e tudo mais. E eu descobri alguns grupos que ajudavam nesse processo de mentoria. E com isso eu acabei conversando com muita gente, descobri como funcionava esse processo. E aí acabei fazendo um processo seletivo para 10 universidades americanas e fui aceito em 9 delas, fui lá para Harvard em 2013, com bolsa integral por necessidade financeira. Então é importante dizer, gente, dá para estudar nessa universidade sem ter muita grana também, que isso dá, sem ter, né, tem gente que, amigos meus que eram de vários países refugiados e tudo mais, coisas assim, né? E então isso foi algo muito revolucionário na minha vida, né? Foi um divisor de águas muito forte. E desde então eu comecei a trabalhar muito com educação, políticas públicas em educação. Comecei dois grupos junto com alguns amigos, o Movimento Mapa Educação e depois o Acredito, que é um movimento de renovação política, que tem uma galera boa aí nos assistindo também sobre isso. Em 2017 eu volto para o Brasil, assim que me formei em Economia e Ciência Política, e começo um trabalho, assim, que muita gente começou a me perguntar, Ferreirinha, você não vem candidato, não vem candidato? Eu falei, só vem candidato se for um processo coletivo, de fato, aí para fazer uma mudança de princípios e práticas, e foi isso que a gente conseguiu fazer, e aí fui eleito em 2018 deputado estadual mais jovem dessa legislatura. Irado, meu irmão. Irado, irado. Não, mas parabéns, de verdade, assim.
com certeza você influencia muita gente, a mim, com Obrigado. certeza, e muita gente dessa juventude que quer transformar um pouquinho e que a gente quer trocar essa ideia aqui hoje também. É muito importante ter você como a Dani Querido. também, que, enfim, né, do Dani, pessoal Renatinha, toda e amiga. e Mônica, faz parte dessa galera juventude boa. aí. Dani e eu somos da juventude. Exatamente. Ela é a deputada mais nova e eu sou o deputado mais E novo, é- né? Deputados mais jovens, vou botar dessa forma. E nós somos grandes parceiros aí sim, na sim. LERJ, nas lutas. Importante, importante. Deixa eu te perguntar, cara, porque assim, de alguma forma na sua apresentação tem sempre a primeira pergunta que é um pouco clichê, mas é para todo mundo que participa aqui, é do seu começo. E de alguma forma você já introduziu isso. Só que eu queria pegar um ponto específico que, assim, você falou sobre eu só venho a candidato se for por uma construção coletiva. Eu faço parte, aqui na Zona Oeste, de um coletivo chamado Tudo Numa Coisa Só. Legal. Sou membro e tal, e tem uma galera também. E aí a nossa própria candidatura também foi para vereador e para deputado, foi uma construção coletiva. Queria perguntar aí uma coisa, cara, assim, essa sua percepção da construção coletiva naquele seu começo ali, veio a partir das experiências que você viu em Harvard ou aqui mesmo antes na sua juventude, assim, enfim, naquela sua juventude ali, mas no seu colégio, que você já percebeu que esse era o Não, caminho? Como é que certamente foi foi mais ou antes, menos cara. isso? Certamente foi antes, né? Minha família em São Gonçalo, minha família sempre foi muito próxima de movimentos sociais da igreja, né? Então, assim, especialmente assim, na nossa paróquia lá em São Gonçalo, então tem grupos de vicentinos, que é uma questão de ajudar com cesta básica, ajudar as necessidades das famílias mais próximas ali através das paróquias, assim. E eu sempre me envolvi muito com essa questão de encontro de jovens e tudo mais. Eu tinha um viés social muito aflorado. Quando eu estava no ensino médio, eu estudava no Rio e morava em São Gonçalo, eu comecei a frequentar muito o Complexo do Lynch, fazendo trabalho social no Complexo do Lynch. Vários trabalhos sociais, pesquisa com moradores através de entender as condições sociais, ajudando com o sopão de moradores em condições de rua, várias questões diferentes. E foi ali, através desse processo, que eu consegui... Só mandar um abraço aqui. Poxa, tá aqui, ó, Pastor Vieira, que bacana. Fico feliz aí também com sua presença aqui conosco. Uma honra. E aí, assim, através disso, né, a gente começou a fazer um trabalho social muito aflorado quando eu estava no ensino médio. Eu tinha 16 anos, seria, assim, 16, 17 anos, e eu comecei a frequentar muitas favelas do Rio, fazendo trabalho social. E por mais que eu viesse da periferia, né, não sei como que é a sua situação, mas eu acho que São Gonçalo e Campo Grande são muito parecidos, né? Mas, assim, você vir da periferia não é a mesma coisa do que você vir da favela. São situações diferentes. A periferia ela é mais longe, ela é mais distante, ela está muito longe do centro urbano, mas ela tem acesso a políticas públicas mínimas que normalmente as favelas não têm, e as favelas estão mais próximas dos centros urbanos, mas tem essa dicotomia, né? E eu comecei a dar aula de inglês no Complexo do Lins e foi ali que eu percebi que eu queria trabalhar com gente, trabalhar com pessoas e ajudar muito próximo, que esse seria minha missão, meu propósito de vida. E aí logo depois eu ouvi falar sobre a possibilidade de trabalhar, de estudar fora. Estudar fora, cara, foi o pulo para entender que a mudança de fato, de maneira macro, acontece através de políticas públicas. Isso foi já em Harvard, eu já estava na faculdade, mas não foi através de Harvard, foi através das experiências que eu tive na faculdade, né? Então, ter começado o Mapa Educação, junto com alguns amigos, a Lígia, o Fernando, o Daniel, a Tabata e outros amigos, o Gabriel, a gente percebeu que, assim, cara, é um impacto muito maior. A gente está aqui tentando fazer um projeto social específico, você está falando de política pública e educação, que é milhões de pessoas sendo impactadas. E foi ali que eu entendi que era isso que eu queria fazer. E aí depois, acho que só para finalizar essa parte, né, a gente fazendo um trabalho muito bacana, o mapa segue firme e forte aí, quem não conhece aí, @Mapa Educação, depois dá uma olhada. Mas a gente esbarrava muito em quem segurava a caneta, né, cara? Boa. Você fala assim, um projeto não avançava porque quem segurava a caneta não queria avançar. Aí você fala assim, pô, mas por que isso, né? E a gente começou a fazer essa reflexão até que veio, né? Por que a gente não segura essa caneta? É um processo de discernimento. E aí foi isso que motivou uma candidatura no Rio de Janeiro. Coletiva. Coletiva. 1000%, 100% coletiva, né? porque senão
Pô, cara, eu não era conhecido, né? Assim, eu tinha uma história que tudo bem, favorecia, mas não, pô, foi uma situação completamente assim, muita gente, muitos amigos de diferentes grupos de São Gonçalo, do Lins, Tijuca, onde eu estudei, pô, aí vai, grupo de futebol, grupo de igreja, grupo de samba, assim, como diz Marcelo D2, é igual quadra de escola de samba, né? Vai do pandeiro ao DJ rápido. Ao tamborim, ao Ao tamborim. tamboré. Boa, boa. Meu irmão, vem cá. Ao tamboré, exatamente. Deixa eu te falar aqui. Vamos entrar um pouquinho de mais perguntas aqui sobre esse processo que a gente está vivendo no nosso governo do Estado, né? Que o Estado do Rio de Janeiro, meu irmão, não merece os últimos anos que nós estamos vivendo. Mas, enfim, aos poucos, mesmo nessa loucura que nós estamos, nesse projeto, não loucura, nesse projeto cruel que a gente vive, a gente também vê pessoas como você, sabe qual é? Uma juventude também tentando transformar a nossa realidade. E aí, queria te fazer uma pergunta aqui, cara, que a primeira pergunta é o seguinte, ó. O Estado vem passando por uma crise sanitária e política, com um processo de impeachment instaurado. Qual é a sua visão sobre esse momento tão delicado que nós vivemos? E aí, se você puder também já linkar como é que está esse processo do impeachment, né? Hoje, nesse momento. Legal, cara. Aí, Maravilha. Então, eu primeiro sou uma oposição responsável, né, como eu costumo dizer, desde o começo do governo Witzel. Então, assim, tem uma visão de mundo muito diferente do governador e da plataforma que o elegeu. Então, acredito que a gente precisa questionar, especialmente no que tange a segurança pública e outros aspectos. E a partir do momento que um governo é eleito democraticamente, nos cabe fiscalizar, atuar de uma maneira. Eu torço para que o Brasil dê certo, cara. Assim, eu não sou daqueles que falam assim, eu quero que o governo federal, que o governo estadual, que o governo municipal fracasse. Não, de forma alguma. Eu quero que a gente viva num lugar melhor. Sabe? Eu torço. A gente só não pode aceitar os retrocessos e aceitar a corrupção, a ineficiência, a má gestão. Infelizmente, o governo Witzel tem sido um pouco de tudo isso. Então, assim, um pouco de corrupção, porque existem casos de corrupção sim nesse governo, que estão sendo investigados. Se o governador, se o secretário, isso é algo que as investigações vão dizer. Mas que tem corrupção no governo Witzel, você não tem a dúvida. Isso está provado, isso está fato consumado. Ineficiência e má gestão, terror. Eu sou relator da comissão que fiscaliza os gastos e contratos durante a pandemia, na saúde, né? É uma loucura, Siri. Assim, você vê aí, a gente está vendo todos os contratos e tudo mais. Amanhã a gente vai estar entregando um relatório para a comissão dos hospitais de campanha. Eu vistoriei todos os hospitais de campanha nesse estado. Fui em cada um deles, de maneira técnica, respeitosa, fazendo nosso trabalho institucional de fiscalização quanto a isso. E você encontra-se num cenário muito triste, né? De uso do dinheiro público, de escárnio com o dinheiro público. E uma outra questão que a gente precisa discutir, Siri, que é muito importante, é que se você consertasse o problema de corrupção no Brasil e no Rio de Janeiro, não necessariamente o nosso país e o nosso estado se desenvolveriam. Nós temos um problema muito sério de gestão, tanto no estado quanto no país, de gestão pública. E quando eu falo isso, são pessoas capacitadas para estarem lá. Sejam servidores de carreira, sejam as pessoas que estudaram ou que têm o conhecimento da ponta porque sofreram com isso. O que aconteceu, cara, no governo Witzel é uma completa inverter os pés pelas mãos. Você tem pessoas que mandam nesse governo nos bastidores, seja do empresariado, seja donos de partido, que acabaram povoando, loteando esse governo, encher esse governo de cargos comissionados e o governo não anda. O governo não anda e a gente vê o fracasso disso. E o fracasso, Siri, tem nome, sobrenome e rosto, que chega a quase 9 mil mortes com a pandemia que está acontecendo. Isso é muito cruel. Isso é cruel e revoltante. Isso por si só já configura no pedido de impeachment que eu fui um dos autores de um dos pedidos que foram protocolados. Mas é o seguinte, a gente começou agora uma comissão de impeachment, eu sou membro dessa comissão, tem vários outros membros, né? Pelo pessoal aí, o Iomar, que está lá, o querido Iomar. Então, assim, a gente está aí analisando tudo isso. Agora é o seguinte, cara, eu sou, além de... Primeiro, meu primeiro ponto como um ator político eu sou um democrata. E nenhum ponto precisa... A gente não tolera que nenhum passo seja dado para além dos limites democráticos. E numa democracia, o impeachment, ele é um ato constitucional previsto numa democracia e ele precisa ser respeitado e não deve ser utilizado como um fator político, mas como um fator técnico. Muito.
esse é o risco que nós devemos ter, a garantia de defesa do acusado, do investigado, tem que ser mantida completamente. Então, o governador tem direito a todas as suas exceções de defesa, que apresente a sua defesa, e depois disso nós possamos aí emitir um juízo de valor. As minhas preconcepções, como alguém que vem acompanhando esse governo nesse 1 ano e meio, é que tem muita coisa errada, que justifica um impeachment. Agora, se isso vai ser provado de fato depois das sessões de defesa, nós vamos ter que acompanhar os próximos meses. Saquei. E vou te falar uma coisa, quando você diz assim, ó, além da corrupção, que é muito danosa para a sociedade, mas também a falta de gestão de gestores públicos também é um ponto crucial nesse governo do Wilson Witzel, né? Por que eu estou dizendo isso? Isso é muito fruto, e a gente, não só carioca, mas o Estado como um todo, tem que ter essa reflexão quando for votar, né? Porque você vê que foi literalmente uma pessoa que ninguém conhecia, não tinha o menor traquejo político, não tinha a menor habilidade na gestão pública, e por uma questão de falsa moralidade, o cara acabou sendo eleito e deu no que deu. Não sei se a sua reflexão também compõe isso, mas eu acho que isso é muito também do nosso Estado, assim. É necessário que a gente reflita, porque falsos moralistas é o que não falta nesse nosso Estado. Tanto o governador que foi eleito naquela onda, assim como diversos deputados que também estão na LERJ hoje, que de falso moralista entende muito. Total, né? assim, a gente precisa entender, quando eu falo total, assim, que esse é um problema que precisa ser enfrentado. Eu tenho muito cuidado, sabe, Siri, quando você aponta o dedo, tem vários outros virados para você, né? Eu acho que a gente precisa fazer o nosso, atuar com isso, fiscalizar. E é meu papel fiscalizar o governador com isso, fiscalizar os agentes públicos estaduais. A gente espera que a Assembleia Legislativa, as outras casas legislativas, possam cada vez mais estarem aí realmente se qualificando, e a gente precisa realmente ter isso. Agora a sociedade tem que acompanhar, meu cara, tem que acompanhar, a gente tem que aumentar tem que ser um tema muito mais consumido pela população da maneira mais republicana possível, né? Isso que é muito importante. E lembrar que não dá para misturar, não dá para a gente generalizar. Tem gente boa querendo fazer muita coisa aí, e espero que a gente possa estar sendo entendido como parte desse grupo também. Sim. Trabalhamos para isso. Então, meu irmão, deixa eu lhe perguntar outra coisa aqui, ó. Considerando, com certeza. Vem cá, uma segunda pergunta sobre a Iabas, que nesse processo aí de impeachment, né, está colocado. Considerando que o fundamento da denúncia que veio a se instaurar, né, o processo de impeachment, envolve supostos desvios de contratos da saúde, qual é a sua análise sobre a relação da Iabas e de outras OS que tanto são investigadas há muito tempo no poder público? Por exemplo, aqui, a gente sofreu muito isso com a Iabas, né? Aqui na Zona Oeste, porque, enfim, o Eduardo Paes foi sempre fechado com a Iabas, e esses caras, o Crivella rompeu de uma certa forma ali, e agora estamos vendo nos hospitais de campanha. Só que, assim, até fazendo um paralelo, óbvio, não só apontando, mas a Iabas me parece um câncer, cara, porque, assim, é surreal a quantidade de dinheiro que eles... Primeiro, o poder que eles têm do poder público, né? E a quantidade de grana que esses caras, meu irmão, são canalizados para eles, eles já demonstraram que não são eficientes na gestão pública da saúde. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre a Iabas. A Iabas, ela na casa tem sido até apelidada aí de Abas por algumas pessoas, né? E assim, cara, eu também quero... As instituições não devem ser... As instituições não são corruptas. Quem são corruptos são as pessoas que constituem as instituições, né? Assim, você precisa afastar e fazer disso. Então, assim, tem muitas suspeitas. Eu estou aí debruçado sobre vários contratos que foram feitos com isso. A Iabas precisa se explicar para isso, por isso que nós convocamos a Iabas para poder estar conosco na comissão que eu sou relator, e eles vão estar conosco em breve para poder falar sobre isso, explicar a situação lá e tudo mais. Porque, assim, é erro atrás de erro, termo de referência errado, e aí pressão daqui, pressão para lá. Então, assim, é uma situação grotesca. Uma situação grotesca perante isso, e a gente precisa realmente aí, cara, estar no pé, porque essas OSs que fazem esse trabalho perverso, corrupto, e a gente que é
da clara do ovo, né? Vou botar assim, eu vou te colocar na clara do ovo também. Por mais que você seja de Campo Grande, sabe que eu moro muito mais próximo do centro do Rio que você. Mas Mas aí que está o problema, porque o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro só fica ali entre eu Zona sei. Sul, Centro e Tijuca. A gente quer trazer o centro da política um Eu pouquinho mais para concordo, o eu meio. concordo. Eu tenho muitos amigos aí, cara. Eu tenho muitos Mas amigos fala aí. de Campo Grande, assim, assim, que estudaram comigo e tal. Tem um enorme amigo, João Vogel, O pô. João Vogel é João, meu irmão, cara. João Vogel é meu irmão, meu veterano. pô, eu estudei, ele era uma sala abaixo, ele era uma sala abaixo de mim. Eu estudei com ele também, mas não na mesma série. Eu É, era do terceiro ano, eu era do segundo, ele era do ele primeiro, foi a do primeira terceiro, ele foi do pessoa. segundo. Gente boa Ele da vida, é inteligente, João, toda a vida. João Craque. Ele foi a primeira pessoa que me falou sobre você. Ele falou, pô, cara, tem um Muito. cara que faz um trabalho muito bacana na É Zona mesmo, cara, Oeste, em maneiro. Campo Grande e tudo mais, tal. João, ele acompanha muito seu trabalho aí. E aí foi meu veterano, aí a galera de Big Field aí representando. Maneiro. Cara, ele. Tá com Desculpa, porque tá delayzinho. realmente Fala aí. incompatível. Mas então, ele, só para falar um pouquinho, tá com delay. Mas então, ele é muito gente boa. Teve uma vez que nós fizemos aqui, É. parênteses, né? Nós fizemos aqui uma vaquinha para comprar uma caixinha de som, porque eu vou pro calçadão de Campo Grande, calçadão de Bangu, para falar de política, sabe? Toda semana. E aí, cara, nós fizemos uma vaquinha porque a minha caixinha quebrou. Ele não tinha grana, eu fui e fiz uma vaquinha. Ah, Ele que foi e doou, mano. maneiro, Gente cara. boa toda a vida, entre outras coisas também. Mas é um, Ele pô, é, o maluco é muito cara. gente boa e ele realmente sempre acompanha, Ele é curte as craque. paradas e Mas tal. assim, tem um. Mas então. Mas então, fala Não, aí. tem isso, Desculpa né? te Aí eu, cortar, pô, cara, te falar, né? perdão. Tenho um carinho enorme aí pela Zona Oeste de maneira geral. Assim, frequentei muito Realengo, dormia muito na casa de um grande amigo, Valdeir. E é, fui muito na Mega Show, tenho que confessar. Então conheço bem a região aí. Mas era uma época muito gostosa também, né? Assim, de adolescência, e era diferente. E assim, cara, o que você falou, né? O Rio de Janeiro precisa ser repensado. Você tem um rio que você cruzou tudo no Rebouças, é uma coisa, né? Historicamente, a forma que você pega o mapa turístico do Rio de Janeiro, parece que da Floresta de Tijuca para cima não tem nada. E da ponte de Rio-Niterói para depois de Niterói também não tem nada. É, E eu costumo dizer isso, né? São Gonçalo tem um aspecto muito parecido com o que eu acho que Santa Cruz, Campo Grande enfrenta, o Bangu enfrenta isso, que são centros urbanos fervorosos, com, cara, muita gente aí querendo consumir e tudo mais, mas é menosprezado. Sempre atrás nas políticas públicas, não fica marginalizado. Então, assim, é uma situação complicada, sabe, perante a isso. E a gente precisa estar muito atento. E assim, cara, aí você vê essa gestão da saúde no Rio de Janeiro. Não vou generalizar, não gosto de generalizar, não são todas as OSs, mas muitas delas estão enroladas. A IABAS tem muito a prestar esclarecimentos. Você tem uma noção, a IABAS apresentou o contrato que fechou no Estado, o primeiro é de 850 milhões pelos 7 hospitais de campanha, depois diminuiu para 770 milhões, foram pagos quase 300 milhões e nenhum hospital de campanha foi entregue completo, nenhum hospital de campanha foi entregue completo, sabe? é É surreal, isso surreal, é cara. surreal. Você tem aí a galera aí também reclamando da Prefeitura de São Gonçalo. Tá ruim aí o jogo também, eu tô sabendo aí, tô acompanhando e criticando. O pessoal É é muito verdade. ruim. Tipo assim, a situação é complexa, a gente precisa estar em cima e nada como transparência e controle social, seria. Sim, sim, concordo, concordo. Vem cá, meu irmão, vou dar seguimento aqui porque passou rápido, tem meia hora já de live. Vem cá, falar um pouquinho também sobre essa juventude aí que você representa muito. Vamos lá. Você ainda é muito jovem e se propõe a fazer política com viés moderno. Quando foi que você notou que precisava agir politicamente e quando se decidiu se tornar político exatamente? Assim, tem um... Além de você, em 2017, essa construção coletiva, mas assim, tem alguma coisa que te influenciou diretamente? Uma pessoa? Foi simplesmente esse Não, com movimento? certeza. Tem diferentes questões aí que foram acontecendo, né? Não é uma. Você não acorda um dia e fala, cara, hoje você, Sim. você é candidato. É uma situação
crítica, né? Que você vai amadurecendo. Então, você, assim, para mim foi a mesma coisa, foi um processo de discernimento contínuo. Eu, desde o ensino médio, muita gente me fala, pô, situação é difícil, a situação é difícil no Rio de Janeiro, a gente precisa de muitas pessoas que possam estar mais disponíveis com isso, mas você sempre fala assim, cara, essa parada vai acontecer muito mais para frente, você joga para frente, você quer fazer outras coisas, o que for, e tudo mais. Aí eu fui estudar fora, comecei a trabalhar muito com política pública, educação, comecei a perceber que era aquilo que eu queria fazer na minha vida, trabalhar com educação, trabalhar com fortalecimento da classe dos professores, que a gente tivesse uma educação de qualidade para todos, e aí isso foi ficando muito, muito forte, né? Muito forte comigo. Até, cara, que chega em 2017, a gente começa o Acredito, o movimento de renovação política, que entende o papel da política, entende o papel dos políticos com isso, mas entende também que a gente precisa de uma renovação de princípios, práticas e pessoas também, porque a gente precisa de nova gente, reoxigenar. E aí eu acredito que cresce muito, vai para muitos estados, cresce muito, eu falo, pô, bacana, vamos lá, vamos entender o que a gente consegue fazer para isso. E aí quando eu estou no Brasil de volta, eu acabo também entrando em outros grupos, fiz parte do Renova, faço parte da RAPS, grupos suprapartidários que ajudam muito com isso também. E aí muita gente começa a falar, Ferreirinha, pô, acho que você tem que vir candidato, tem que vir candidato. E foi aí que eu falei, cara, ó, isso aqui eu só venho se for uma candidatura coletiva, se for uma candidatura construída a várias mãos, feita da forma 100% honesta, 100% transparente. E foi isso que a gente foi fazendo, foi ganhando corpo e um pouquinho vai ajudando, como se fosse um formigueiro aí. E graças a Deus deu certo. E acho que, cara, sendo eleito ou não eleito, dá certo quando você faz da forma que precisa, quando você abre a esperança nesse sentido, né, cara? Eu acho que tem vários casos super bacanas com isso. Então, Ferreirinha, uma parada importante também que veio aqui na minha cabeça é o seguinte, quando você fala muito mais da sua história, né? Mas, assim, qual é a sua compreensão, cara, da sua vivência de hoje dentro do legislativo? Qual é a compreensão que você tem que essa juventude que pensa um projeto de país, sabe? Diferente, né? Diferente quando eu digo assim, mas assim, vamos colocar diferente, mas dentro do legislativo, assim, pessoas com 25 anos, porque eu, pelo menos, passei por muito isso, né? Eu ouvia, nós precisamos de renovação. E aí, quando você vai ali pedir o voto, quantos anos você tem? A pessoa te vê, a pessoa quer renovar, mas quando você se apresenta como juventude, automaticamente as pessoas, pô, acho que você é muito novo. Se você também sofreu isso, e outra, se vendo hoje com 26 anos, né? Qual a importância disso, de ter esse oxigênio dentro do legislativo? E eu digo nos legislativos em relação ao Brasil como um todo. Cara, essa pergunta é muito boa. Eu acho que assim, ela reflete muito dos nossos dilemas como geração, né? E acho que é o seguinte, eu sempre trabalhei muito para que a gente pudesse ter o protagonismo jovem. Isso foi acontecendo muito na minha vida aí, de diferentes formas, deu as oportunidades. Eu costumo dizer que na vida você tem 3 grandes variáveis que atuam, né? Que é a variável sorte, só que sorte a gente não controla. Um dia a gente tem sorte, outro dia a gente tem sorte, não adianta ficar falando tanto dela. A variável oportunidade, e é essa variável que nós, como sociedade, devemos equalizar entre todos aí, né, as oportunidades. E a terceira variável é a variável esforço, que aí sim é uma variável pessoal, e aí que de critério pessoal. Mas a gente insiste no erro de ficar comparando toda uma régua como se tudo fosse esforço, quando tem essas outras 2 variáveis aí fortes, né, também entrando em atuação. Então, assim, esse papo aí de você falar que, por exemplo, a linha de chegada e tudo mais, quando você sabe que a linha de partida ela é muito extremamente desigual, é muito que a gente está falando com a educação. Desigual, né? E, cara, com a juventude eu sempre falei que, cara, a gente precisa ter muito a voz do jovem sendo ouvida. A gente não ouve o jovem, cara. O jovem aí, já a partir do jovem secundarista, jovem já no Fundamental 2, já tem muito a dizer, cara, e a gente não ouve. Não... E aí, por exemplo, a gente conseguiu fazer uma grande pesquisa pelo Mapa Educação. Foi a maior pesquisa que eu vi os jovens sobre a educação em 2016, e isso me chamou muita atenção.
foram mais de 16 mil jovens escutados sobre o que eles querem da sua educação e tudo mais, tal. E a gente avançando muito com isso. O Mapa Educação é um movimento que busca colocar a educação como pauta central do Brasil através do protagonismo jovem. E depois o Acredito também formado por jovens. Gente, aí várias situações acontecendo também aí. Então, assim, a situação é forte nesse sentido. E na LERJ, cara, assim, eu entrei, as pessoas não me conheciam tanto, a gente vai mostrando trabalho, mas tem várias situações, cara. Já fui barrado diversas vezes. Eu sempre ando assim de camisa e tal. Eu me troco no gabinete, né? Boto o terno e tudo mais. E aí até a galera acostumar, você vai levando com isso, você vai aprendendo. É uma situação que é complicada, mas é isso, cara. Representatividade jovem. Tu foi barrado algumas vezes de entrar em diferentes lugares aí. Começo da legislatura direto. Direto. Mas aí isso aos poucos vai melhorando. Eu sempre levei também com muita naturalidade, acho que tem situações que são piores perante isso, né? Que a gente sabe aí de outras questões da sociedade que estão muito fortes, que não é meu lugar de fala perante isso. Eu sou um grande, obviamente, simpático e parceiro dessas lutas, mas acho que da juventude, da representatividade jovem, a gente está firme e forte aí. Com certeza. Meu irmão, se liga, ó, um pouquinho sobre essa pandemia. Essa pandemia tem deixado alguns problemas históricos do nosso estado bastante evidentes. Qual é o aprendizado que não devemos esquecer quando tudo isso acabar? Nós não devemos esquecer que precisamos, de fato, trabalharmos com a solidariedade, com a colaboração, que sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Que nós vivemos num mundo globalizado, cara. Não tem mais as fronteiras, elas já são instrumentos fictícios que nós inventamos como humanidade. Não existe um traçado ali. Algumas fronteiras, elas acabam sendo rios, mares, oceano, tudo mais, mas assim, nós inventamos as nações, né? Os países, e assim, o mundo é globalizado, a tecnologia fez com que isso exista, a gente precisa viver, cara, de uma maneira solidária, colaborativa, entendendo que o próximo precisa crescer também para que eu possa crescer de fato, que não dá para a gente dividir algo que é tão pequeno, a gente precisa crescer esse bolo aí e fazer com que todos nós possamos desfrutar dele, que não dá para você viver numa sociedade desigual, numa sociedade injusta, isso é ruim para todo mundo. Obviamente é pior para quem está na ponta ali, na base da pirâmide, e isso é extremamente complicado, a gente precisa estar acompanhando. Mas é isso, cara, é uma sociedade que precisa ser mais justa, melhor integrada, que possa ser realmente focada no desenvolvimento humano, na dignidade humana, e que a gente possa ter um desenvolvimento de fato sustentável, porque não tem outro planeta. É isso aqui que a gente tem e vamos trabalhar nele. Lógico. Lógico, irado, mas concordo com você. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, que é algo que eu venho estudando bastante, tanto as desigualdades e também em relação às desigualdades que a inteligência artificial, quando você colocou tecnologia, que a inteligência artificial está aí, já é uma realidade, e que muitos estudos já apontam que diversos empregos, formas, né, dos empregos vão desaparecer, porque, assim, é uma realidade, a máquina, em certas coisas, é melhor do que o humano. Enfim, deixa eu te perguntar, como é que você vê isso e como você vê também as políticas públicas pode, de alguma forma, já antecipar, né, um ambiente para que essa juventude que está vindo aí, não só a juventude, mas assim, como um país como um todo que não tem contato direto com a tecnologia, sendo que a tecnologia já está mudando todos os procedimentos e relações da sociedade, né? Como é que você vê isso? Como é que você vê essa forma também em relação ao emprego? Você falou, né? A revolução tecnológica ela veio para ficar, não tem uma curva de retorno, né, para isso. A gente precisa trabalhar e é bom, cara. A sociedade está evoluindo, é isso. Você imagina se quando o computador foi criado, quantas pessoas que usavam máquina de escrever precisaram aí se readequar, em situações como essa, a gente vai evoluindo, porque a gente precisa focar. E isso é muito bacana. Tem um autor que eu gosto dos livros dele, né? Tenho minhas divergências
metafísicas com ele, mas eu tenho uma admiração muito forte pela forma que ele vê a humanidade, que é o Yuval Harari, que escreveu aí Homo Sapiens, Homo Deus e as 21 lições do século XXI. Ele fala várias coisas bacanas, assim, de análises interessantes. E uma delas é o seguinte, cara, a gente tem que focar no ser humano. A gente não tem que focar no emprego em si. O que eu quero dizer com isso? Você não tem que focar em salvar aquele emprego específico. Você tem que focar em salvar o ser humano. O ser humano que não pode ficar se sentindo inútil. O ser humano que não pode ficar sem uma requalificação profissional. O ser humano que não pode ser deixado à margem das políticas públicas. Agora, empregos, irmão, eles vêm e vão. Tá entendendo? Assim, quando eu tô falando de empregos vêm e vão, é o seguinte, você imagina, na Índia, você tem uma prática de emprego que é basicamente você usar um táxi que um cara carrega você nas costas. Você quer esse emprego ainda? Não, pô. Sabe, tem várias outras questões que acabam acontecendo aí. O Cleiton está falando, a questão da renda básica universal. Um baita de um debate, cara, importantíssimo para a gente avançar nesse momento. Uma aula, um momento bacana que a gente vem vivenciando sobre isso. Vini, obrigado aí, Vini. Então, assim, a situação que a gente passa, que assim, é uma reflexão que a gente tem que ter, que não dá para a gente voltar para o normal, porque o normal não estava funcionando, cara. A verdade é essa. O normal não estava funcionando. O normal, ele criava... Eu não quero voltar para o normal. Era uma sociedade desigual, uma sociedade que excluía, uma sociedade quanto a isso, que é o seguinte, é óbvio que eu tô com saudade, cara, de ir à praia, de tomar uma cerveja com meus amigos, de ir a uma celebração religiosa, Muito. Mas, cara, assim, não é por aí, tá entendendo? Que a gente precisa, de fato, tá atuando só para esse normal. A gente precisa ir para um futuro melhor. A gente precisa ir para uma situação melhor e ela tem que ser construída aí, de fato, a quatro mãos conosco e todos nós, né, trabalhando por isso. A tecnologia é fundamental, especialmente no que também é a educação. A gente precisa entender, cara, que a educação, ela precisa também cada vez mais a gente estar fazendo uma educação que seja inclusiva, que seja de fato de qualidade. Assim, é muito difícil que a gente passa de muitas inseguranças. E assim, eu sou, de novo, né, um grande defensor da classe de professores, filho de professora, já fui um ano professor e nada substitui o professor na sala de aula. Mas também a gente não levar em consideração que ferramentas tecnológicas podem nos ajudar, que isso, você tem o Khan Academy, você tem diversas plataformas que podem ser mais utilizadas na sala de aula, no ensino público, em geral. Então, assim, tem coisas bacanas que podem, de fato, ajudar, né? E isso é brilhante a gente entender esse ponto de equilíbrio. E não pode ser algo, assim, Siri, que afaste, que fale assim, não, isso aqui tá me tirando, assim, não, tem que ser algo que complemente. E aí, cabe aos governos, cabe literalmente às pessoas que estão em cargos de decisão, isso, criar as políticas públicas mais adequadas para que nós possamos, de fato, aí, passar por esses momentos de maior transição, esses momentos disruptivos, né, que é o que a gente chama. Saquei. Eu falei um pouquinho, porque a próxima pergunta aqui, também sobre desigualdade, fala bastante sobre educação. Vou ler aqui para ver se você quer complementar mais alguma coisa. Que é o seguinte, ó, uma das suas principais bandeiras é a educação. Você é filho de professores. Dados oficiais mostram que a educação do nosso estado tem andado para trás, principalmente na rede pública. Que é isso que nós estamos falando aqui, né? Que nesse momento aqui, para a gente, é o que importa, a rede pública. Qual é o projeto educacional que você defende? Você acha que a diminuição das desigualdades é ponto central? O debate de educação, e até para falar isso, eu tenho só mais alguns minutinhos aí, que tem que tocar umas paradas urgentes aqui de economia e ainda tem uma live hoje, 8 horas. Mas é o seguinte, irmão, quando esse ponto, né, a educação, cara, ela deve ser a grande promotora grandes promotoras de igualdade de oportunidades numa sociedade, né? E o que acaba acontecendo, infelizmente, no Brasil hoje, é que a educação acaba sendo uma grande difusora de desigualdade de oportunidades. Porque você acaba tendo realidades muito díspares
sendo acontecendo no nosso país. Sejam elas geográficas, sejam elas dentro de um próprio estado, uma própria cidade, num próprio bairro com isso, seja ela entre setor privado e setor público, ou seja, são questões que acabam acontecendo que a gente precisa adereçar, precisa estar trabalhando com isso, e a educação precisa entender, a gente precisa entender que a educação tem esse papel central. Só que isso só vai acontecer se a gente, de vez, tiver um projeto de país que coloque a educação como peça central do seu desenvolvimento. Isso o Brasil nunca fez, nunca fez. O Brasil ousou fazer um pouco mais isso em alguns momentos da história, que teve um pouco maior de acesso à educação, mas quanto à qualidade, a gente não teve isso, cara. Não teve isso. E o que acaba acontecendo é sempre essa postergação. Então, enquanto isso não acontecer, a gente vai estar sempre postergando um futuro de desenvolvimento claro, onde o Brasil possa, de fato, se tornar o país do presente e nossa utopia de país do futuro. Saquei. Meu irmão, para finalizar, queria te perguntar o seguinte: qual o livro que você daria aqui de indicação para gente, ou música, ou alguma série que você tá vendo aí nesse momento? Assim, para você como deputado, tá fazendo muita coisa, óbvio, né? Tem sim, Mas cara, tem tem sim. Acho que algum livro, algumas coisas ou boas aí. A música, ou gente, a série que gente você vive, né? gostaria de indicar para gente? Tem que ter o equilíbrio aí para a gente poder fechar a conta no final do dia, porque senão não vê. E aí, obviamente, assim, também sou um grande defensor da cultura e faço parte da Comissão de Cultura e o que for. Então, cara, primeiro conto um livro, recomendo muito, um livro que eu terminei de ler agora, Brasil, uma biografia, da Lilian Schwartz, livraço, conta a história do Brasil hoje de uma maneira muito mais correta e verídica do que os estereótipos aí que a gente escuta e aprende na escola também. Bem interessante, bem interessante. Música, cara, eu recomendo Chico Buarque, eu sou fã demais de Chico Buarque. Tem uma música que é Caravelas, que eu acho que é fundamental nesse momento aí que a gente passa também. O sarcasmo do Chico Buarque é sensacional. A crítica do momento que ele faz e tudo mais. Então, acho que é bem legal. Série, cara. A série tem várias séries maneiras. Mas também uma série boa. Eu vi uma série boa um dia desses aí, que também é bacana, que é a C.J. Walker, que é o caso da primeira bilionária afrodescendente americana. Bem interessante. Bem interessante. Criou uma linha de cosméticos maneiro, então acho bacana. Fica aí minhas recomendações. Maneiro. Irado. Irado. Boa. E para finalizar é o seguinte, dentro do seu conhecimento, né, e conhecimento que nós temos da economia, aonde você mais, não é questão de se encaixar, mas aonde você permeia ali, qual o caminho, quem Cara, são os autores, mais ou menos, que minha você visão econômica é muito nutre seu conhecimento objetiva para mim. Assim. econômico. Eu apoio, cara, Qual é uma a linha que você sociedade está aí? que seja realmente, de fato, com oportunidades iguais para todos. Eu apoio uma sociedade que valorize o empreendedorismo, que valorize a inovação, que entenda que a gente vive num local que é muito importante o setor produtivo, cara, assim, que gera empregos, a gente valorizar ali desde o comerciante da vendinha, da padaria, até o cara da startup, até as pessoas. Então, assim, isso a gente precisa estar fazendo com a desburocratização. Nós temos um ambiente muito burocratizado com isso. Tudo isso é muito importante. Agora, o Estado, cara, tem o seu papel central de evitar que a gente tenha um capitalismo selvagem, de evitar que a gente, literalmente, aí não consiga ter normas básicas, e isso é muito importante, essas regularidades, evitar que 2007, 2008 aconteça, né? Ou seja, crises econômicas pelo próprio sistema, e não devido a uma pandemia, que é um fator exógeno, né? Quanto a isso. Então, assim, a gente entender muito disso. Agora, cara, autores, assim, eu vou citar algumas pessoas que eu gosto muito, que acho que, por exemplo, brasileiros aí, tem uma galera muito boa. Eu gosto muito da Mônica de Bolle, que tem falando aí, feito um debate bacana, muito especialmente aí agora no Twitter. A do Flo, que ganhou o prêmio Nobel recentemente aí do MIT, fantástica. Paul Krugman, que é também ex-prêmio Nobel aí, também é um cara muito bom.
Alguns aí, cara. Tem muita gente boa na FRJ, muita gente boa na UERJ, nas várias universidades, na Rural, tem uma galera maravilhosa aí na Rural. E é isso aí. A gente precisa avançar nessas linhas com ideias, objetivos e quem de fato consegue executar. Irmão, muito obrigado, tá, cara? Que Deus te abençoe, te dê muita força e que você sempre siga nessa sua construção coletiva, porque é necessária para a gente Obrigado, irmão. construir um projeto de país, que um projeto de Valeu, meu país seja cara. Um sempre abraço, tá? coletivo. Abraço aí pra todo Tamo mundo que junto, participou. muito obrigado Valeu aí aí. o Cleiton, E é que comentou isso. muito aqui. Vini. Valeu, Valeu, meu irmão, pessoal. Um obrigado abraço. por você ter Recuriano, um aceitado, tá? abraço. Valeu. Valeu, Valeu, irmão. A gente valeu, se cara. encontra aí.